MP 1303 derrubada no Congresso Nacional, portanto, seguimos com a isenção de R$35 mil nas corretoras nacionais por pelo menos mais um ano. Vem comigo que eu vou te contar. Uma galera que está me perguntando aí se isso ainda pode ser revertido, se o governo pode adotar uma medida, enfim, nós vamos falar disso no final desse vídeo. Mas a gente tem que entender que isso aí passou raspando. Foram semanas tensas, semanas onde houve debate, adiamento. A MP, na verdade, ela foi retirada de pauta só no dia 8 de outubro mesmo, que era o dia que ela perdia a validade. Não teve tempo para votação, o texto caducou seguida quando tiraram de pauta, encerrando então a tentativa do governo de alterar as regras de tributação sobre aplicações financeiras e criptomoedas. E o que estava em jogo? A MP ela trazia mudanças na tributação de criptoativos que nos afetariam a partir de 2026. Entre os pontos que mais chamaram a atenção era a perda de isenção de R$35 mil nas corretoras nacionais, principalmente em razão da fala do governo, repetidas vezes, né, inclusive da própria Receita Federal, no sentido de que era propositada a retirada do limite de isenção no setor de criptoativos em contraponto ao setor de bolsa de valores, ao qual ela estava dando manutenção a essa isenção. Existia de fato o interesse do governo em afetar o mercado de criptomoedas. E esse é um detalhe que não pode passar desapercebido, porque nós tivemos aí ao longo do ano, a cada discussão, a cada debate de aumento de impostos que se tinha a nível nacional, em todos esses momentos sempre foi aventada a questão de sobretaxar criptomoedas. E quando eu falo sobretaxar, por quê? Porque nós já somos taxados. A informação essa de que nós não somos taxados é uma informação mentirosa, trata-se de uma fake news plantada pelo governo de forma também proposital para virar a opinião pública contrária ao segmento, né? Trazendo esse discurso de que com isso taxava super ricos, grandes valores, grandes fortunas, né? O que na prática a gente sabe que não é, pois a isenção dos 35 mil ela afetava quem? Justamente o pequeno investidor. Outros pontos que foram aventados também na MP era a própria questão do aumento de alíquota de 17,5%, que chegou inclusive na MP aí a 18% no parecer final da comissão mista. Outras questões aventadas, fora a unificação das regras internacionais e estrangeiras, a compensação de prejuízos, que também saía prejudicada, a apuração e pagamento trimestral do imposto, e por último, a inclusão do RERAV, que começou parecendo algo de positivo, né, em 7,5%, que seria o programa de repatriação, e terminou também em 15%, que também já não ia valer tanto a pena para o investidor de cripto. Tivemos até na própria votação algumas surpresas aí, né? Por exemplo, tivemos aí o deputado Áureo Ribeiro, que é em tese um deputado que seria pró-cripto e acabou votando a favor da MP 1303. Né? Então não podemos esquecer desses nomes no momento de nós mesmos votarmos. Em contraponto aí ao Áureo Ribeiro, que nos decepcionou, temos aí o deputado que foi justamente o requerimento do Kim para tirar a MP da pauta, que foi aprovado por 251 votos a 193, que foi o que ocasionou a retirada da pauta. Presidente, eu estou muito feliz hoje que o requerimento de retirada de pauta que vai derrotar o governo é de minha autoria. Parabéns aí ao deputado Kim Kataguiri. E sem falsas ilusões de que o Congresso agiu a nosso favor ou a favor do mercado financeiro. O Congresso agiu pé de guerra que ele estava com o governo e não aprovar uma MP foi uma forma do Congresso engessar o governo. Né? Não foi pensando em nós, não foi pensando em redução de carga tributária, não. Foi meramente eleitoreiro. O que significa tudo isso e como fica? Fica exatamente como estava em 2025. É como se a MP nunca tivesse acontecido, como se nós não tivéssemos tido esse desgaste todo. Então, mantida a isenção de R$35 mil, mantidas as alíquotas, mantido tudo exatamente ao status quo anterior. É como se a MP nunca tivesse acontecido. E o que pode acontecer agora? Bom, com a caducidade da MP 1303, o governo pode tentar reapresentar o conteúdo dela como projeto de lei, mas ele não pode editar uma nova medida com o mesmo texto nesse ano legislativo, ou seja, para o próximo podemos ter essa surpresa novamente, mas esse ano ele não consegue mais. Além disso, já tem especulações de que o executivo vai usar instrumentos administrativos, decretos, portarias, regulamentos para preservar partes da proposta que não precisam necessariamente de lei. A questão da isenção e o aumento de alíquota não são um desses. O relator da MP 1303 já está falando em alíquotas de impostos que não precisam de lei, como o IPI, IOF e outros, que tem portarias e tem uma série de coisas que podem ser adotadas.
Foi muito criticado o arquivamento do MP. O governo está fazendo uma tentativa de convencer a opinião pública de que isso protege milionários, né, que a gente já falou aqui, que a gente sabe que não é o caso. O governo está ativamente aí chamando a opinião pública a esse tema, chamando a decisão de lamentável, e com certeza o governo vai buscar formas alternativas para compensar essa perda, né, de arrecadação que ele teve com o arquivamento da medida provisória. Mas, por enquanto, o nosso cenário segue como estava, sem mudanças para 2026. É um fôlego breve. Eu acredito que vão surgir outras medidas, né, no ano que vem, mas esse ano o governo não tem mais tempo hábil para isso. A gente fez questão de vir trazer esse breve apanhado aí da semana passada, porque muita gente ainda está nos perguntando se é mesmo, se caiu o MP mesmo, se tem como o governo reverter isso mesmo, se é seguro ainda contar com essa isenção para 2026. Então a minha resposta é seguro sim, até a próxima medida do governo, né? Então, portanto, por enquanto, é seguro sim contar com a isenção aí para 2026. Lembrando aos meus caros seguidores, né, que quem tá lá só porque a gente votou para estar. Então lembrem-se disso ano que vem. Ok? Não esquece, se tu não é inscrito aqui no canal, já te inscreve aqui no canal, toca a sinetinha das notificações para trazer atualizações e me segue em todas as demais redes sociais. Um beijo e até semana que vem.